Olá! Estamos novamente no nosso podcast Shine. Eu, Suzy Camacho, e a querida Adriana Takamura. Olá, Suzy! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar aqui, se inscrevam, curtam, compartilhem, assista todo o episódio na íntegra, porque nós já estamos aqui nos bastidores conversando com esse entrevistado fantástico de hoje, que está nos trazendo muitas informações sobre as mídias periféricas. Você sabe o que é isso? Pois hoje você vai saber os jornais, as plataformas, tudo que está envolvido aqui. Então, nós temos o prazer aqui de apresentar para vocês o nosso querido jornalista, editor do jornal, Tiago Borges! Tiago, muito obrigada por ter vindo, viu? A gente estava falando aqui nos bastidores sobre essa tua vivência. Você veio da periferia e faz um trabalho muito interessante a respeito dos direitos que as pessoas têm. Então, eu queria que você falasse a respeito disso. Como é que começou essa tua jornada de jornal, fazendo esse trabalho para as pessoas que estão na periferia? Bom, boa tarde, né? Boa noite, independente aí do horário que as pessoas estiverem assistindo. Agradeço pelo convite para estar aqui, para participando, falar um pouco sobre esse trabalho que é feito, né? Bom, eu tenho 35 anos, sou nascido e criado no Grajaú, no extremo sul de São Paulo, né? Uma região periférica da cidade de São Paulo. E eu comecei a estudar jornalismo em 2006. Logo depois comecei a estagiar, a trabalhar na área mesmo, no jornalismo, em veículos de mídia segmentados, né? Que cobriam áreas de negócios, finanças principalmente. E ao mesmo tempo ali atravessando a cidade, né, todos os dias, saindo muito cedo, chegando muito tarde, porque estudava à noite e tal. E entendendo também qual era a importância, né, da mídia para a formação de opinião e para muitas vezes ali manter ali o estado das coisas ali como estavam, de desigualdade e tudo mais, e de formar o imaginário das próprias pessoas, né, em relação a esse cenário, a essa situação. Então, a gente passa, não só eu, né, outras pessoas também, a gente também passa a questionar, assim, qual é o papel do jornalismo nisso, né? Qual é o papel do jornalismo para manter ou mudar essa situação? E aí, no meu caso, no Grajaú, né, assim como outras periferias, era muito estigmatizado, assim, na época. Geralmente aparecia nas mídias, como a gente chama de mídias do centro, né? Quando tinha alguma tragédia, alguma situação de violência, né? E mesmo assim de uma forma muito superficial, assim, né? Sem explicar, por exemplo, quais são as causas daquela situação, sem se aprofundar naquilo. Então, gerando muita desconfiança na própria população, né? Em relação a isso. E reforçando estereótipos, né? Ao ponto de que isso é muito comum, assim, de você falar com pessoas, ainda hoje, né? Que mentiam e mentem quando vão fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. Olha. Porque dependendo de onde a pessoa dizia que morava, aquilo era eliminatório ali, né? Numa entrevista. Então, entre outros fatores, né? Então, de justificar ações policiais, violentas, ou de justificar a omissão do Estado, né, em atender os direitos da população. E aí a gente começa a pesquisar sobre isso, né, eu e outras duas colegas, a Aline Rodrigues e a Sueli Reis Carneiro. E aí surge a Periferia em Movimento, né? Então, inicialmente a ideia era produzir um documentário sobre o papel de um movimento social que atuava na época no Grajaú, mobilizando artistas, educadores, né, lideranças religiosas ali para Esse movimento como chamava? Evento pela Paz. Que era assim, era focado na realização de um evento anual, numa época em que os índices de violência eram muito altos, eram altíssimos, mas que era uma mobilização que acontecia ao longo do ano inteiro, assim, né, na região. E aí a gente produziu um documentário, né, produziu essa pesquisa que era do trabalho de conclusão de curso em 2009, e isso gerou um documentário. E durante a produção de documentário a gente criou um blog na época para falar
dessas, né, do que a gente estava percebendo nas pesquisas e tudo mais. E aí, muitas pessoas começaram a sugerir pautas pra gente, né? Então, pedir pra gente fazer alguma cobertura, divulgar algum evento, alguma ação que ia acontecer. E aí a gente deu continuidade a isso, né? Na época, assim, não tinha... a gente não conhecia veículos, mídias digitais periféricas na cidade de São Paulo, né? A gente sabia que tinha algumas mídias, por exemplo, a Agenda Cultural da Periferia, que existe há muito tempo, que é uma publicação da Ação Educativa, que é uma ONG que já catalogava ali, divulgava mensalmente atividades culturais que estavam acontecendo nas periferias de São Paulo, entre outras mídias, né? E tirando aqueles jornaizinhos de bairro, que muitos deles eram vinculados a políticos, né? Pessoas com algum mandato e tudo mais. Mas existia essa ausência, a gente notava assim que não era tão forte. Até chegar num cenário que a gente tem hoje, né? Que a gente tem pelo menos uma centena de iniciativas de comunicação e jornalismo atuando só nas periferias da cidade de São Paulo. Esse dado ele é a partir de um mapeamento que foi feito pelo Fórum Comunicação e Territórios, que reúne algumas dessas iniciativas, que fez esse mapeamento em 2019. Esse número ele oscila, né? E aí a gente está falando desde rádios comunitárias, que existem há muito tempo, quando ainda era considerado pirata, né? Rádio pirata e tudo mais, até jornais impressos e mídias digitais, produtoras audiovisuais que estão aí também produzindo conteúdo, documentando essa realidade, né? Nossa, mas é um trabalho muito intenso, né? Agora, conta pra gente, como é que você resolveu ser jornalista? Você estava ali já na periferia, né? E que é uma dificuldade para as pessoas, né? E continua, né? No Grajaú. No meu caso, o pessoal, não sei se tem um gatilho exatamente, assim, né? Tinha uma vontade, assim, um desejo de entrar na universidade, né? Mas a escolha pelo jornalismo, acho que foi muito... Não foi por um contato direto ou próximo, assim, do jornalismo. Foi muito... tinha uma curiosidade, assim, né? De entender como é que funcionava, de conhecer histórias, assim, de outras pessoas. E uma facilidade de escrita também. Então, eu acabei optando por isso, assim. Mas eu acho que foi... A confirmação mesmo se deu no decorrer do curso, assim, na faculdade. Você foi fazendo os estágios, né? E foi percebendo... E aí culminou com esse trabalho de conclusão, que aí te aproximou e te trouxe para essa realidade das mídias periféricas, é isso? É isso. Que antes você não tinha esse trabalho. Eu não tinha um trabalho social ou político em periferias, né? Durante a adolescência ali eu fiz parte de grupos ligados à Igreja Católica, né? Que tinha uma atuação social muito forte, né? Pastoral e tudo mais. Mas assim, eu acho que tem um lance que eu acho que ainda hoje é comum em algumas situações, que é de quais informações que a gente consegue acessar, né? Ainda que tenha internet, tem uma restrição assim do que tipo de informação que a gente consegue acessar, aonde que o nosso horizonte alcança, né? Qual é a perspectiva de mundo que a gente tem. Então, assim, coisas assim que hoje... que na época eu achava que era muito trivial, muito natural, assim como era natural, assim, a gente acordar de manhã para ir para a escola e saber que na noite passada tinha acontecido um assassinato e tinha que desviar o caminho para ir para a escola. Também era muito trivial ver ações de movimentos sociais no dia a dia, assim, né? Então, a gente crescia com isso, assim, né? Então, cresci vendo essas coisas acontecendo e a gente muitas vezes não percebe que aquilo tem uma importância política de transformação ali da realidade e tudo mais, né? Então, eu não digo que era assim de forma assim consciente, assim, né? Mas depois, né, quando a gente começa a olhar isso a partir de outra perspectiva também, circular a cidade, por isso que eu falo, né? De circular a cidade, que isso foi fundamental, né? Mais do que a faculdade de jornalismo, mas atravessar a cidade, né? Fazer determinados tipos de cobertura
Acho que isso foi fundamental também para formar esse olhar de jornalista de quebrada, assim, né? Porque eram 60 quilômetros por dia atravessando a cidade, 30 quilômetros para ir, 30 quilômetros para voltar, vendo a cidade se transformando pela janela do trem, convivendo com pessoas de realidade totalmente diferente e falando de assuntos que não diziam respeito à realidade da maioria das pessoas, né? Então, eu acho que isso foi fundamental, assim, também para formar esse olhar, né? Que é isso que você fala de mídia do centro? Exatamente. Explica pro pessoal o que seria. Porque eu acho que quando a gente fala de jornalismo, né, mais do que de mídia, assim, falar do jornalismo enquanto função, assim, né, enquanto área de atuação. Tem uma visão, assim, de que o jornalista, ele tem que ser imparcial, ele tem que ser isento, ele não pode se colocar na notícia, né, ele não pode influenciar. E eu discordo. Né? Eu discordo porque, assim, ninguém é isento, todo mundo tem uma trajetória, todo mundo tem uma história de vida, todo mundo tem redes ali que foram formadas ali ao longo da vida, então não tem como você se isentar disso, né? Então, acho que é mais saudável, assim, para a comunicação quando isso está muito nítido, né? Então, quando a gente chama de mídia do centro, ou quando fala de mídia de quebrado, de periferia, não é porque tem qualidades diferentes, sabe? A gente faz jornalismo e ponto. Né? Uma vez um jornalista, assim, ele falou, não, isso daqui é jornalismo e ponto. O que o pessoal tá fazendo é jornalismo e ponto. Só que a gente demarca isso como pra marcar a posição mesmo, assim, sabe? Porque... É questão de conteúdo? A questão de conteúdo? A questão do conteúdo, da pauta, da abordagem que vai ser dada, até da distribuição, né? Tudo isso são posicionamentos que a gente marca para diferenciar mesmo. Porque se a gente tem que falar que faz um jornalismo periférico, de quebrada e tudo mais, é porque tem um jornalismo que está em outro lugar que não está dando conta disso daqui, sabe? Sim. E por que não está dando conta disso daqui? Né? Então a gente... fala, por exemplo, que a gente faz jornalismo com uma perspectiva. E todo jornalismo, toda a mídia tem uma perspectiva, né? A Folha de São Paulo faz jornalismo com uma perspectiva da Rua Barão de Limeira, que é onde está a sede da Folha de São Paulo. O Estadão faz a partir lá do Limão, lá perto da ponte do Limão, que é onde está a sede do Estadão. A Rede Globo faz a partir da Berrine, né? Que é onde estão os estúdios da Rede Globo. A gente faz a partir da beira da represa, que é onde a gente está localizado. A gente está... Né? Então, a gente não é melhor nem pior, assim. É uma outra perspectiva, né? E é jornalismo, né? E é jornalismo e tem posicionamento porque a gente está falando a partir desse lugar, né? Então, a gente... não vai falar só, por exemplo, do buraco da rua, sabe? Que às vezes é considerado como uma pauta menor. A gente vai falar da reforma da Previdência, mas a partir da perspectiva da dona Maria, que mora no Jardim Ângela e que não conseguiu se aposentar porque aumentou o tempo de contribuição para a Previdência e ela não tem esse tempo de contribuição, sabe? Quem que tá fazendo esse tipo de pergunta, assim? E com uma linguagem que seja acessível, né? A toda a população, né? Que está precisando ter acesso à informação, né? Isso é um desafio, né? Porque, assim, também não é porque a gente está numa periferia, assim, que a gente... que a gente domina tudo e que todo mundo que está na periferia é igual, né? A gente tem diferentes realidades, claro. Assim, por isso que a gente fala no plural, são periferias, no plural sempre, porque as periferias são plurais, né? Elas também têm pessoas com diferentes origens, histórias de vida, tem periferias mais e menos consolidadas, tem periferias que são mais pobres que outras, tem algumas que têm mais e outras menos direitos garantidos, né? Então, também, né, dentro desse universo, assim, do que a gente chama de periferias, né? Que a gente está partindo ali de um conceito geográfico, assim,
tem inúmeras histórias, assim, né? Cada favelado é um universo em crise, já diria Racionais, né? É verdade, profundo isso. E com relação aos temas, você percebe assim que existe um interesse maior dos teus leitores para alguns temas, ou é como se fosse realmente um jornal como outro qualquer? No caso do Embarque no Direito, né, que é esse jornal aqui, que é um jornal impresso, ele foi criado em 2018 a partir pelo Tony Marlon, o jornalista Tony Marlon, também que é um jornalista periférico, por muito tempo atuou na região do Campo Limpo, e também por identificar que tinha uma parte assim, da população que está em regiões periféricas que não estava sendo contemplada aí por todas essas mídias que atuam nas periferias, né? Justamente por ter uma restrição de acesso às redes sociais, à internet e tudo mais, né? E aí o Embarque, ele é um produto pensado para dialogar especificamente com essas pessoas. Então, no caso do Embarque, o público prioritário são pessoas com mais de 40 anos e que têm uma rotina muito corrida, que saem muito cedo de casa, né? Saem 5, 6 horas da manhã de casa e acabam chegando tarde, e que têm dúvidas muito triviais, assim, né? Que podem ser óbvias para algumas pessoas, mas que são dúvidas concretas ali, né? De como que ela consegue acessar um direito no seu dia a dia, né? Então, isso vai desde como que eu consigo matricular a minha filha na escola, na creche, até o que eu tô sentindo é ansiedade, onde que eu consigo... por que isso não deve ser ignorado, e onde que eu consigo um atendimento para ansiedade no meu bairro, né? Então, que assim, para muitas pessoas pode parecer algo simples, mas que são questões rotineiras das pessoas, né? E isso impacta na rotina delas, assim, então, na garantia de direitos, né? Então, isso muitas vezes porque esses direitos, né, eles são negados, eles são violados, ou porque, né, existe uma dificuldade até muitas vezes do próprio poder público em comunicar que existe, né, esse tipo de serviço para a população daquela região, né? Então, tem alguma falha. Então, o jornal, ele tenta atuar nesse espaço, assim, né? Nessa brecha que existe, assim, né? Então, para dialogar com essas pessoas e resolver algum problema delas no dia a dia. Então, a questão Embarque no Direito é realmente para a pessoa ir trabalhar, pegar o seu jornal e entender seus direitos específicos, coisa que às vezes não chega, informação que não chega. É isso? Exatamente. Por isso que é Embarque no Direito, porque também ele é distribuído na porta de estação de metrô, no ponto de ônibus, terminal, né? É um embarque muito isso. Interessante. Então, em 20 minutos, a pessoa ela consegue passar por essas páginas e ter uma dimensão. Então, entender por que isso é um direito. Né? Primeiro a gente traz assim, um Fala Povo, que a gente ouve a opinião de pessoas aleatórias assim na rua sobre aquele assunto. Qual é a visão que elas têm sobre aquilo, né? Depois a gente explica por que aquilo é um direito, né? Em que aquilo está alicerçado. Tem alguma lei que está abordando diretamente aquilo, né? Então, como que se dá a construção histórica disso enquanto um direito, né? Por exemplo, a gente fala da saúde, né? Então, a saúde está garantido, o acesso à saúde universal está garantido na Constituição. Mas como que se dá essa construção, né? Sempre foi assim? Sim. Né? E até trazer histórias de vida, né? Em que a gente entrevista pessoas que têm ali alguma relação com a pauta, né? E que exemplificam ou a negação ou o acesso àquele direito. Como que a pessoa fez para garantir? Ou então a gente traz algum movimento social, por exemplo, se a gente está falando de racismo, é uma questão que é muito presente, tem um movimento, um coletivo que está discutindo isso nesse território que o jornal circula. Como que ele está discutindo isso? Quais são as questões que esse coletivo, esse movimento está colocando sobre esse assunto, né? O que ainda é preciso fazer? O que esse coletivo está fazendo para resolver localmente ali uma situação que ela é estrutural? E aí no final a gente traz dicas que é justamente para a pessoa conseguir acessar minimamente. Então pode ser com uma lista de endereços, um mapa de espaços, né, em que ela vai conseguir
falar sobre isso, ou que ela vai conseguir atendimento sobre uma questão que ela está tendo. Podem ser dicas de filmes, de livros, de canais, assim, que ela vai buscar informação, um número de telefone para fazer uma denúncia, né? Então, isso é fundamental. Porque também tem isso, né? A gente trata de direitos e parecem coisas muito grandiosas e dependendo da situação ali que a pessoa pode se sentir impotente, impossibilitada ali de conseguir fazer valer no seu dia a dia. Tem que exemplificar como é que faz na prática, Sim. né? Porque aí a pessoa... Às vezes a pessoa não sabe nem o telefone sei lá, do bombeiro, denúncia. né? Deu um problema, não sabe nem, né, um telefone. E aí vocês estão dando também toda essa estrutura. Agora, sabe o que eu queria te perguntar? Você pega a pauta que tá do direito que está vigente, né, que as pessoas estão discutindo, você também tem um feedback tipo da população perguntando para vocês, né, o que elas estão querendo saber que elas não estão compreendendo direito. Sim. São as duas formas. A gente, no caso do embarque, como ele tem um tempo de produção que é maior, né, e por ser impresso, ele tem essa dificuldade de estar ali tão atual, então a gente sempre prioriza trazer pautas que não são do momento, exatamente, né? A gente tenta trabalhar assim, se é aquele mês de setembro, como a gente já fez, né? Então, no mês de setembro tem uma discussão sobre prevenção ao suicídio e saúde mental. Então, a gente produziu uma edição que foi toda sobre saúde mental e essa edição foi distribuída no mês de setembro, né? Mas a gente tenta não trazer exatamente temas ali que estão sendo discutidos no momento, porque a gente sabe que muda muito rápido, né? Mas que eu acho que tem uma atuação muito forte, uma proximidade muito forte com movimentos sociais, com escolas, né? Com coletivos, com organizações que atuam nas periferias e que sempre estão dizendo ali o que é importante ser discutido. E que às vezes não é só daquele momento, daquele dia ou daquela semana, como acontece no jornalismo na era digital, assim, né? Sim. Que cada dia é um assunto diferente do momento. Se você passar aquele dia, você já está fora ali da onda, né? A gente tenta trabalhar isso considerando, né? Se é possível aproveitar essa onda, beleza. Mas se não, também a gente considera o que é uma questão que é perene no dia a dia das pessoas o ano inteiro, ali, o tempo todo, né? Então... isso quem traz pra gente são principalmente, né, esses movimentos, essas organizações, então essas é um escolas. Contato mesmo que vem de base através dos movimentos, chega Sim. até vocês, né, para elaborar isso. Exatamente. Eu acho que isso é uma característica muito importante assim também de quem faz comunicação nas periferias, né, que é essa proximidade assim, né, é uma relação muito muito próxima e fundamental assim para que a gente consiga trazer essas pautas, porque senão também a gente fica a reboque aí do que é a pauta do momento, né? Sim, fica só... E nem sempre a pauta do momento é a pauta que nos interessa. Sim, assim. E que é o interesse para a coletividade ali, né? Naquela região, naquela situação. Como é que as pessoas reagem? Qual é o feedback que você tem desse tipo de trabalho? Olha, no caso do embarque, as pessoas reagem muito bem, assim, até onde a gente consegue mensurar, né? Como é um jornal... que é impresso, ele é distribuído ali quando a pessoa está embarcando, né, de fato, ali no transporte dela, não dá pra gente acompanhar o que ela faz depois, se ela vai guardar o jornal na bolsa, se ela vai passar para alguém e tal. Então, muitas vezes esses relatos chegam pra gente pelas redes sociais, pelo WhatsApp e tudo mais, né? Então, a gente tem desde pessoas que passam a seguir, que mandam mensagens e tudo mais, e até relatos assim de pessoas que passaram a usar em escolas, em atividades educativas, pedagógicas, convites que chegam, né, para nossa equipe para falar em oficina, em atividade, em debate, em escola principalmente, né, porque acaba que o jornal também vira uma ferramenta pedagógica ali, Sim, né? sem dúvida. Que gera discussão, né, em sala de aula, por exemplo, não só, né, eu tô trazendo alguns exemplos assim, então acho que isso é um dado importante. Na pandemia, o jornal chegou a ser distribuído junto com cestas básicas, por algumas organizações que estavam fazendo essa distribuição. Então,
acho que tem essa entrada, assim, né? Se manteve, então, na pandemia, né? Porque a gente teve aquela história de ficar todo mundo em casa, né? Então era mais difícil pra vocês entregarem, né? Mas existe algum tipo de coluna em que a própria população pode colocar um texto? Eu falo isso porque eu fiz uma entrevista uma vez com a Regina Duarte e ela disse que aos 8 anos de idade ela escreveu numa coluna do jornal que era da região. E a partir disso, a vida dela mudou. Né? Ela começou primeiro ela percebeu que ela escrevia muito bem, ganhou um concurso, enfim. Então eu vejo assim, o jornal, ele pode ser um motivador, não é? Existe algum tipo de trabalho em que a população pode se manifestar, pode escrever alguma coisa? Por exemplo, um aluno que é excelente, a gente sabe que se destacou ali na escola, ele acaba sendo matéria do jornal, aquele aluno que foi bem no Enem, enfim, estou pensando se há também ou nessas mídias que você trabalha, algum tipo de coluna que possa fazer esse trabalho de reforço positivo para aquela população, para ver que existe uma saída. Não sei, pensei aqui. Eu não vou dizer que existe uma coluna. No caso do Embarque não tem, até porque a gente tem uma limitação de espaço, né? Sim. Por ser um jornal impresso e tudo mais. Mas eu acho que, assim, o que dá para afirmar é que todas essas mídias que atuam em periferias, né, elas partem principalmente da necessidade de ter um reforço positivo. Exatamente. Porque a imagem que sempre foi colocada foi de reforço negativo. O que, assim, eu acho que é importante frisar é que o reforço positivo, ele também muitas vezes isso acontece na mídia do centro, quando ela traz histórias de superação. Olha, essa pessoa, ela caminhou 55 quilômetros por dia para estudar e ela não tinha um caderno, escrevia num saco de pão. História de superação. Assim, sem desmerecer o esforço daquela pessoa que fez um esforço de fato descomunal para isso. Mas aqui é violação de direito, né? Porque se a pessoa tem o direito à educação, ela não deveria, por exemplo, caminhar 55 km por dia, estudar a escola de pão, tem que passar por isso. Então, acho que tem um reforço positivo, mas sempre buscando reforçar que aquilo é um direito, né? Aquilo é um direito e assim, somos seres humanos, e se somos seres humanos, a gente tem direitos. Né? E quem é que tem que garantir esse direito? Né? Em primeiro lugar, o Estado, o poder público, mas a sociedade como um todo é responsável por isso. Por que os nossos direitos não são garantidos, ou por que os direitos de uma parcela da população tem mais direitos e outra menos direitos garantidos? Mas eu acho que assim, o que dá para afirmar é que essas mídias, elas atuam sim, né, nesse reforço assim, de histórias de protagonismo, né? Então, dos próprios coletivos, movimentos, de várias iniciativas, empresas, assim, negócios que surgem para suprir uma necessidade que era obrigação ou do Estado, né, ou da sociedade como um todo de estar atendendo e que não está olhando para isso, e que essas populações criaram suas próprias alternativas, né? E aí que muitas dessas alternativas depois podem virar uma empresa, podem virar um negócio, podem virar uma política pública, né? Estão pautando o tempo todo a sociedade também nesse lugar, né? Então, olha aqui, a gente conseguiu fazer. Por que isso não pode ser implementado para a sociedade como um todo? Por que isso daqui não pode pautar uma política pública? O SUS, ele surge a partir da reivindicação de mulheres da Zona Leste de São Paulo, né? A ditadura militar, ela é um movimento fundamental para a queda da ditadura militar. Foram movimentos de mulheres do Clube de Mães, que eram mulheres donas de casa, periféricas, que na década de 70 se reuniam em salões paroquiais da Igreja Católica, que era o único lugar que tinha, para fazer artesanato, pano de prato e tudo mais. E ali, durante os encontros, elas falavam que o preço da carne estava muito caro, que o preço do arroz estava muito caro, que o leite não chegava, que não tinha transporte público, né, que o ônibus não chegava até o bairro, e que aí o marido que estava voltando do trabalho na fábrica tinha que caminhar muito para chegava muito tarde, muito cansado. E essas mulheres, elas peitaram a ditadura militar, assim, a partir de uma questão que era econômica, da inflação,
né, denunciando a inflação, se encontrando em salão da Igreja Católica. E isso foi fundamental para disseminar a ideia de por que a ditadura era ruim, para além da história que ela é muito contada, é muito repetida e tem que ser falada mesmo, que era de repressão e tudo mais, mas como que essa repressão, esse regime fechado se refletia na população que estava nas periferias de São Paulo. A gente está falando de periferia de São Paulo, né? Porque é isso, a gente pode falar do que existe no país inteiro, a gente fala de comunidades rurais, comunidades indígenas, quilombolas e tal, que são populações também que estão à margem, né? Estão à margem desse Estado de direito, desse Estado democrático, e também estão à margem da cobertura da mídia, né? A mídia também não olha para essas comunidades como deveria. Por quê? Porque ela é feita de uma outra perspectiva, ela é feita por uma perspectiva de quem não vive essa realidade. E vocês têm contato com esses movimentos e cada um tem produção da sua área, das suas questões? Você acabou de falar, comunidade indígena, aqui em São Paulo a gente acaba vendo muito, né? Embora as pessoas achem que não tem mais índio, né? Em São Paulo, você vê que absurdo, mas a gente vê ultimamente muitas reivindicações, né? Fechando estrada e tal. Eles têm também os movimentos, vocês se comunicam, existe uma comunicação geral das mídias periféricas? Sim, existe sim. Eu acho que também é importante reforçar assim, que as mídias contra-hegemônicas, as mídias independentes no Brasil, elas não são de agora, né? Então, elas existem... Eu vou fazer esse breve histórico, eu acho que é importante, porque assim, não é algo que está sendo inventado agora. Claro. Ela existe desde o Brasil colônia, assim, né? Então, a Revolta dos Búzios, que aconteceu em Salvador, se eu não me engano, foi em 1790 e alguma coisa, não sei se 92, não sei, que era uma revolta inspirada na Revolução Francesa e na Revolução do Haiti. Ela queria a independência do Brasil com o fim da escravidão, né? E ela tinha a presença de muitas pessoas, né? Trabalhadoras, muitas que eram negras, mas que não eram escravizadas, e muitas escravizadas também. Foi uma revolução sufocada, mas que na época já se usou muito, assim, a divulgação dessa revolta, ela foi feita basicamente com panfletos colados em portas de igreja, né? Então isso também a gente já consegue classificar com uma forma de mídia independente, falando o que estava acontecendo em outros lugares do mundo, né? Falando, por exemplo, da Revolução da Haiti, que foi protagonizada por pessoas que eram escravizadas, que se levantaram ali contra o domínio francês e tudo mais. Então, as mídias independentes, elas existem há muito tempo, né? No pré-abolição da escravidão já existiam muitas mídias independentes que estavam ali falando, falando dessas e trazendo, né, vozes que eram marginalizadas, que não tinham espaço, né, na mídia oficial da época, né? Então é uma história que vem de muito tempo, assim, né? Vem de muito tempo, vem dos operários em São Paulo, quando fizeram a grande greve ali na década de 10 do século passado e tudo mais. A gente chega os próprios movimentos sociais durante o período de ditadura tinham ali os seus informativos que circulavam e tudo mais. O próprio rap, né, nosso primeiro grande veículo de comunicação, né, então, que dissemina essa ideia de periferia para o Brasil inteiro, o que é, né, de você conseguir se conectar, independente de onde você mora, né, se você está na periferia de Salvador ou em São Paulo, e conseguir se comunicar, porque está falando a mesma língua, assim, sabe, de se identificar enquanto periférico e sujeito periférico. Então, também a gente poderia considerar aí um meio de comunicação não convencional, né? A própria literatura periférica. E eu acho que o que acontece agora, assim, nos anos 2000, é que com o avanço da internet e com a entrada de muitas e muitos de nós na universidade, é que a gente tem um acesso maior a essas ferramentas e conceitos, passa a questionar isso e se encontra na internet. Porque até então existia um isolamento maior, assim, né? Então, acho que isso é o que
que tem que traz uma diferença maior. E aí eu esqueci da pergunta assim que você tinha feito, porque não, mas você respondeu que é a questão de todas as mídias, né, se conectarem. Você falou agora, realmente vocês se conectam até pelas redes sociais, pela internet e tal, que antes era muito mais isolado, né? Assim. Você vê os grupos, né, cada um, o quilombola, o indígena, cada um era na sua, né? Agora a gente tem uma conexão maior, né? E aí, falando nisso, você tem a plataforma, né? Isso. Qual é o nome da plataforma? É Território da Notícia. E qual que é o objetivo dessa plataforma? A plataforma Território da Notícia, ela surge em 2019, né? Mas também para atender, né? Como resultado aí também de muitas discussões que vêm sendo feitas, assim, para algumas dessas mídias periféricas, que é justamente romper essas barreiras que existem para a gente conseguir dialogar diretamente com o nosso público-alvo prioritário, né? Que muitas vezes acabam não acessando os conteúdos que são produzidos por nós por uma restrição à internet, por uma restrição do próprio algoritmo ali das redes sociais, que a gente fica refém, por uma questão de rotina, né? Às vezes a rotina ela é muito atribulada. Então, assim, em São Paulo você tem uma diferença que você está em Pinheiros, que você tem 40... Eu posso estar falando dado errado assim, mas é em média 40 antenas de telefonia móvel para cada 10 mil habitantes. No Jardim Ângela é uma antena para cada 10 mil habitantes. Né? Então, o sinal de celular ele é mais restrito. Né? Então, a qualidade desse sinal ela também é mais restrita. Né? Então, e aí você tem uma questão que é uma questão econômica, que às vezes a pessoa ela tem ali o celular, ela tem acesso à internet, mas ela paga uma franquia mensal ali por mês. Para a operadora, e que o plano da operadora ele não inclui acesso irrestrito à internet. Às vezes é o acesso ao WhatsApp e alguma outra rede social, então isso também limita, né? E a rotina, né? A pessoa passa 3, 4 horas por dia no transporte público, indo e voltando ali de casa para o trabalho, para o estudo, para algum fazer. Então isso também restringe o acesso que ela tem, né? Então o Território da Notícia ele entende esse cenário, assim, essa situação que existe e que acaba dificultando que essas pessoas consigam acessar os conteúdos que são produzidos por essas mídias. E aí em 2019, Embarque no Direito, Periferia em Movimento, Desenrola e Não Me Enrola e Alma Preta e algumas pessoas que são jornalistas independentes também começam a elaborar isso, né? Uma forma de não esperar que o público chegue até a gente, chegue até esses conteúdos que a gente está produzindo, né? Mas que a gente consiga chegar no público antes. E aí a estratégia adotada é de colocar totens digitais, né? Que são essas telas, como a gente vê no shopping, como a gente vê no metrô, no ponto de ônibus, que geralmente estão exibindo propaganda. Mas colocar telas como essas em estabelecimentos comerciais de grande fluxo, em bairros periféricos de São Paulo, para exibir notícias produzidas por essas mídias, né? Então, ao longo a gente consegue um apoio para isso, né? A gente é selecionado num desafio do Google para a América Latina e entre 30 projetos, 30 propostas, né? Aprovadas na América Latina, 10 eram do Brasil e essa é a única que reúne mídias não hegemônicas, né? Mídias que não são mídias tradicionais. Todos os outros projetos eram de mídias, de grandes mídias, né? E alguns que, inclusive, acabaram, assim, né? Não tiveram continuidade. E aí, ao longo de 2020, 2021, a gente desenvolve essa tecnologia. Então, é uma tecnologia toda desenvolvida por pessoas periféricas, a maioria delas pretas, né? Em que a gente pensa, né? O hardware, o software, né? Então, como que se dá essa integração? Pensando, né, colocando no centro justamente esse público que tem uma dificuldade maior, uma restrição maior de acessar os conteúdos que essas mídias produzem, né? Então, onde que esse público está? Qual é o comportamento, né? Onde que ele circula na quebrada? Quais são os horários? Quais são os dias? Né? Quais são os perfis, né, dessas pessoas? E a partir disso a gente pensa a tecnologia, né, para isso e faz um mapeamento também de comércios em periferias de toda a cidade de São Paulo para identificar aqueles comércios em que a gente vai fazer a instalação dos totens. E aí, em agosto de 2021, a gente coloca os primeiros totens na rua para rodar. E assim, hoje a gente consegue alcançar... Hoje a gente tem 10 mídias parceiras, né, que veiculam conteúdo
por meio desses totens. E assim, um estudo que a gente fez com o público nos comércios é que mais de 80% dessas pessoas que a gente entrevistou não conheciam nenhuma dessas mídias antes do totem. Então é justamente isso que a gente imaginava, que a gente queria, né? A gente está dialogando com pessoas que não chegariam na gente, provavelmente, só pela rede social, pela internet, ali dando uma busca no Google, né? A gente tá falando justamente com essa pessoa que muitas vezes ela se informa pelo WhatsApp, ou pelo Jornal Nacional, ou pelo Cidade Alerta, né? Cidade Alerta é difícil pra nós, né? E tudo, e com um conteúdo que diz respeito à realidade dela. Então ela consegue se ver na tela, né? Então a gente teve muitos feedbacks, assim, a pessoa viu uma notícia sobre o bairro dela, quando tava ali, foi no mercado comprar alguma coisa e viu alguma coisa ali interessante, uma história de alguma pessoa que é do mesmo bairro que ela, sabe? Ao mesmo tempo que ela vê também um conteúdo sobre algo que está acontecendo do outro lado da cidade, né? Então tem essa diversidade, assim, também de pautas, né? De assuntos que Mas ainda assim de periferia. Todos de periferia. É critério Toda básico. Pauta é assim. E aí você estava me falando desse feedback. Então vocês têm, o objetivo do totem é trazer as informações ali para o cotidiano da pessoa e, ao mesmo tempo, vincular ou trazer a informação de que existem onde ela procurar essas informações, outras mídias, isso? Que elas não chegariam sozinhas, né? Não teriam essa informação. Chegar no jornalzinho, chegar numa outra plataforma, é isso mesmo? Exatamente, A gente entende o totem ele como mais um canal em que aquela pessoa vai receber uma informação. Mas ali ela tem, né, toda a notícia que é veiculada tem um QR Code que a pessoa consegue acessar a fonte original, né? Então, o QR Code vai levar para a página do Instagram do Embarque, vai levar para o site do Desenrola e Não Me Rola, da Periferia em Movimento, ou para o podcast do Manda Notícias, que é um parceiro editorial também que produz podcast, né? Que legal. Então, sempre está vinculado ali com a fonte original ali daquela publicação, né? Então, a pessoa ela consegue acessar também. Né? Porque você realmente consegue ampliar, né? O objetivo de vocês com isso. Não é à toa que o Google escolheu, hein? Parabéns. Com certeza. E tem muitos jovens se engajando nesse trabalho? Sim. Você percebe? Que bom. A maioria é de pessoas jovens, justamente eu acho que também muito por conta desse perfil que eu falei, né? Que é do acesso à universidade, assim, que ele é fundamental, que ele é crucial. E dessa formação também de redes e também tem uma formação política, assim, também, né? Que eu acho que é de entendimento, assim, de que a gente... né? Que eu acho que, assim, se não for a gente, não vai ser outra pessoa que vai criar. Exatamente. Ou que, assim, que é importante estar na mídia convencional também. Então, tem muita gente que está ocupando esses lugares. Eu acho que tem uma mudança também que é perceptível na cobertura midiática no geral, assim, né? A gente percebe isso, é diferente, assim. Facilita um pouco até, né? Porque eu acho que isso tem uma mudança de imaginário mesmo, de mentalidade, que ela é social, assim, que se reflete em vários aspectos, né? Seja desde legislações que são criadas até a atuação de empresas, por exemplo, né? Então, e eu acho que tem uma questão geracional, assim, de criação dessas mídias, mas que ela não está desvinculada dos processos vividos por gerações que vieram antes, né? Então, acho que tudo isso também é fruto de vários processos, né? Chega um momento que assim, como eu disse, né, já existiam essas mídias antes, né? Muitas delas foram invisibilizadas, né? Então acho que a necessidade de ter pessoas que entendem o que a gente está vivendo, contando isso para outras pessoas, ela sempre existiu, sempre foi latente, né? E eu acho que a juventude ela vem trazendo novas possibilidades assim para isso, né? Não por acaso também muitas dessas mídias elas formam novos profissionais, novas pessoas para atuar na comunicação. Vocês acabam sendo inspiradores, né? Porque acaba tendo um trabalho que a pessoa gosta e se inspira, fala, posso fazer a diferença. Exatamente. E eu tenho a possibilidade de falar, né, para uma mídia que é a minha cara, né? Então, acho que é muito inspirador isso que vocês fazem.
Muito bacana. Bom, com relação à tua família, você tem mais alguém que trabalhe nessa área para a gente ver o DNA, se já estava aparente aí? Não tem. Seus pais são da onde? Meu pai é baiano. Olha. De uma cidade chamada Nova Soura, e minha mãe é mineira de uma cidade chamada Alto Rio Doce. Uhum. E não tem nada a ver, assim, na verdade, né? Os dois vieram para São Paulo, moravam em zona rural, estudaram até o primário ali, os primeiros anos. Vieram para São Paulo, se conheceram aqui e só foram retomar os estudos depois de muito tempo, assim, já comigo, com a minha irmã, já adultos já também. Mas nenhuma atuação relacionada à comunicação. Só que são duas pessoas que têm muita circulação pelos territórios, né? Então acho que também são pessoas que conhecem muita gente, assim, né? Que tem uma percepção, assim, também, né? Você se parece mais com quem? Com seu pai ou com a sua mãe, personalidade? Não sei definir, assim. Mas homens, né? Homens têm essa não sei. Porque normalmente essa parte de comunicação, a gente vê que a mulher, via de regra, ela tem isso assim, natural, né? Mulher fala muito e tal. E você conseguir se comunicar desta forma, de uma maneira assim tão acessível, eu acho isso maravilhoso, porque você tem o conhecimento técnico e, ao mesmo tempo, você passa com uma simplicidade. Então, por isso que eu estava pensando, para quem você teria puxado essa habilidade, né? Mas está aí, embora ela não tenha ido para a área, é uma pessoa como seu pai também que faz esse tipo de trabalho de comunicar, né? De tentar. E sua irmã? Minha irmã, ela é educadora física. Olha, que bacana. Só tem vocês dois? Sim. Olha só. Ela é mais nova? Sim. Uhum. Que bacana. E com relação, assim, ao futuro, o que você acha? Qual é o próximo passo? O que você vê como sendo o futuro desse teu trabalho? Eu não vou me colocar assim no meio, mas eu vou tentar pensar assim o que eu vejo como o futuro desse campo. Assim, tá. Eu acho que porque eu entendo como um campo, né? Vocês perguntaram sobre formação de redes, né? Tem várias redes que já existem, que estão sendo formadas, que eu acho que vai de fato, assim, né? Eu acho que tem um fortalecimento na cidade de São Paulo, na região metropolitana e tal. Eu acho que agora tem sido um momento, assim, que eu tenho visto de conectar, dessas redes fazerem conexões com outras, né? Tá. Então tem outras redes de pessoas que estão fazendo comunicação, jornalismo em periferias, favelas, aldeias, quilombos, comunidades ribeirinhas, ao redor do Brasil, em várias localidades, mas aí, para além do Brasil, né, a gente tem também conexão com pessoas que estão em outras regiões da América Latina, a gente sabe que tem iniciativas no continente africano, né, então acho que tem um movimento que a gente pode dizer que ele é local, territorial, mas ao mesmo tempo ele é global, né? Então acho que tem uma questão que é do próprio tempo, assim, que a gente tem vivido, né? De questionamento, né? E de construção de outras estruturas, né? De outros espaços para que essas vozes sejam ouvidas, para que essas histórias sejam contadas. E eu acho que tem o que vem agora é uma conexão maior e de uma criação de uma estrutura maior, assim, sabe? Que não sejam só pontos que estejam questionando o que é hegemônico, né? O que é majoritário, né? O que tem maior poder econômico. Então, acho que é de criar, eu vejo que é de criar uma estrutura própria, política, econômica, assim, que seja representativa dessas demandas que essas iniciativas têm colocado, né? Essa história do movimento... Periferia? Periferia e movimento? Essa é a história desse movimento, de realmente tentar fazer isso que você está nos dizendo? No caso da periferia e movimento, tem isso está entre as missões, assim, né? De conseguir ter uma ampliação de poder, mas que não é um poder, assim, não é um poder da periferia e movimento, né? Mas que é algo que seja compartilhado, de ser conectado e que consiga... ser representativo da maioria das pessoas, assim, da população, que é
essa maioria da população que sempre foi invisibilizada, ou que foi apagada, que teve ali sua voz silenciada e tudo mais. E eu acho que esse é um processo, assim, né? E é um processo, eu acho que isso é o que o futuro nos espera, assim, de ter mais... eu acho que ter uma presença maior na universidade, né, na academia, com pesquisa. Eu acho que tem um processo que é de representação política, né, de ter pessoas, né, como a gente, né, de origem periférica, ocupando esses espaços na política institucional, né. Eu acho que tem um olhar mais cuidadoso, né, das empresas para essas populações, né, uma busca por representatividade, mas eu acho que agora o próximo passo é de fato que não seja só de ocupar espaço, né, mas que seja de ter uma representatividade de fato assim nesse espaço, né, porque a maioria da população, então eu acho que tem um próximo passo assim, a gente vai ver muitas empresas surgindo, né, muitas empresas sendo lideradas por pessoas que vem desse lugar e que tem um olhar mais sensível para isso, que eu acho que é uma questão, tudo que a gente está falando aqui é uma questão de sensibilidade, né? Sim. De sensibilidade, porque a gente está falando de populações que são desumanizadas, que têm a sua humanidade tirada a todo momento, né? Então, se eu tenho a minha humanidade tirada ou negada a todo momento, então eu sou menos humano, eu sou não humano. E se eu não sou um ser humano, então eu não preciso, né, que os direitos que são atribuídos a pessoas humanas, a quem é considerado humano, me sejam garantidos, né? Então acho que tem um processo de sensibilização assim que ele é geral, que ele é de baixo para cima mesmo, né? E que o próprio mercado tenta se adaptar a isso, né? Não é por acaso que a gente vê na Globo assim várias protagonistas de novelas, né, que tentam trazer essa representatividade na tela, que é muito questionável, né? Sim. Assim, por exemplo, você coloca lá uma pessoa, a novela das 9 lá, que tem várias... tem uma parte do elenco, né, que é formado por atrizes e atores negros, tem uma parte do elenco que é formado por pessoas indígenas, mas que está validando uma narrativa que é totalmente prejudicial pra gente, que é a do agronegócio. Né? Então também tem isso, assim, né? Eu acho que isso também esse é o desafio, né? De como estar vigilante também para essas narrativas que são colocadas, para essa tentativa de dominar ali o que tem sido construído, que também é bem próprio de quem está no poder e que está com esse poder ameaçado, né? E isso é o que o que você estava falando, né? Ainda existe muito essa relação ou uma contra-relação, de mídia central e mídia periférica. Mas você acredita que é possível chegar num momento, né? Ou se isso está distante ou se isso está próximo, em que é possível você ter uma unificação de mídias, em que a mídia possa falar para todos? A unificação, eu tenho questões, assim, o que você quer dizer com unificação, né? Eu acho que eu acho que é saudável que exista uma diversidade de mídias, né? Exatamente. Dialogando ali com pessoas de diferentes origens, camadas, tudo mais. A questão que a gente coloca é que se dessa hegemonia, né? De ter sempre um discurso que paira sobre o todo, assim, né? Então, que é um discurso de dominação. E eu acho que isso é ruim, porque eu acho que existe uma concentração, né? Existe uma concentração entre quem pode falar, né? E para quem pode falar. Então, poucas pessoas falam para muita gente e falam a mesma coisa, né? Então, e o que essas pessoas estão falando, né? Em que isso... Se são poucas pessoas que estão falando, ou se é um grupo de pessoas que está falando, quem que está deixando de falar? Ou quem que está deixando de ser ouvido, né? Então, eu acho que... eu não acho que haja uma unificação, que haja uma... que eu acho que isso seja uma possibilidade. Eu acho que é saudável que não exista. Teoricamente, né, o jornalismo ele tem uma função social. Sim. Só que esse conceito do jornalismo ele também cabe uma interpretação, né? Cabe uma interpretação. Então, diferentes grupos e parcelas ali da sociedade podem dar uma interpretação diferente para isso. Tem uma função social para quem, né? Para qual grupo? Exatamente. Porque é disso que se trata hoje em dia, né?
quando a gente fala em mídias hegemônicas. E você não acha que a internet pode ajudar muito nesse processo de universalização e democratização de todas essas informações? E eu tô te falando porque, assim, vocês têm um jornal que é impresso, mas hoje a maioria das pessoas, embora tenhamos o problema da conectividade, mas a maioria das pessoas quer, né, estar na internet e vendo tudo o que está acontecendo, até por medo de ficar fora da realidade, como você até falou, né? De um dia passa a informação, já no outro dia já não é mais válida, né? A internet não vai ajudar muito nesse sentido? E esse jornal de vocês também, talvez não seja o caso de ir para esse campo, né? Não só de redes sociais, mas ele se tornar uma mídia digital? Eu acho que quando... tem vários debates, né, na comunicação sobre isso, né? Da internet ser esse espaço em que todo mundo pode falar e todo mundo pode ouvir, se conectar com histórias diferentes, né? Era a grande utopia da internet, assim, né? Mas com o tempo, acho que isso foi se mostrando que não é bem assim. Por quê? Porque mesmo na internet existe uma concentração. Claro. Né? Então, hoje, as pessoas não acessam o navegador, primeiramente, ali do computador e vão sair navegando ali, descobrindo coisas novas, né? As pessoas entram no aplicativo do Instagram, do TikTok, e que vai mostrar conteúdos com base no que os algoritmos dizem que são mais interessantes para essas pessoas. Né? Então, acho que, de certa forma, o que seria, né, uma possibilidade para alongar essas conexões, né, com diferentes histórias, assim, né, com diferentes visões de mundo e tudo mais, acaba restringindo. Mas acaba restringindo porque tem uma concentração muito grande que não é regulada, né? Tem se falado muito da PL das fake news, né, e da necessidade de regulação. E eu acho que muito está relacionado com isso, né? Porque, assim, quem controla a internet, né, não é um ambiente livre, assim. Totalmente. Não é um ambiente que as pessoas podem se expressar livremente. Tem, né, a gente tem os influencers hoje em dia, né? Nossa. Mas tem estruturas que favorecem que determinadas figuras, né, ganhem mais relevância do que outras. Então, assim, como que você consegue garantir que a internet também seja um espaço democrático? Porque senão você está dizendo que a internet é um espaço democrático, mas que continua, assim, privilegiando mais pessoas, né, algumas pessoas em detrimento de outras, assim, né? Ou alguns discursos em detrimento de outros. E aí, é isso. Quem paga, né, quem coloca ali um recurso ali, patrocina um conteúdo, consegue falar para mais pessoas, né? Então, tem um poder econômico aí também que acaba influenciando, assim, né, no que é visto, no que não é, né? Eu acho que aqui a gente tá no podcast, que tem um canal no YouTube, eu acho que assim como todo mundo que produz conteúdo, né, vocês sabem que tem uma série de questões e dificuldades. Opa! Como que você consegue alcançar Sim. um público maior, né, que essas ideias circulem para mais pessoas, né, para além daquelas pessoas que já têm um interesse, né, nesse assunto, né? Exato. Então, como que a gente consegue fazer circular? Eu acho que são mais perguntas, assim, que eu tenho, assim, também, porque eu acho que a internet, ela poderia ser, assim, né, esse lugar Poderia, né? democrático e tal, mas hoje, da forma como está colocado, eu acho que essa grande discussão que tem rolado na comunicação no mundo, assim, é disso, né? E de um cansaço também, porque o próprio público, apesar de estar na internet, o próprio público demonstra um cansaço, inclusive com o noticiário, assim, né? O que circula, né? O que chega até as pessoas, a confiança da mídia, né? Da origem, dos da veículos matéria. jornalísticos em queda livre, principalmente desde a pandemia, né? Verdade. Várias autoridades políticas que aproveitam esse momento também para descredibilizar, né, quem faz jornalismo, e aí isso impacta ainda mais, porque, né, teoricamente o jornalismo tem uma função social e que é de fiscalizar quem tem poder, né? Quem está nos espaços de poder. Então você descredibiliza quem está fazendo esse acompanhamento. E aí você fica mais livre também para exercer o poder da forma que você achar que é mais favorável ali para você, né? Então acho que esse é um desafio, assim, que existe, né? Com Isso existe, certeza. assim, isso existe para quem está na mídia hegemônica,
E para quem tá fazendo jornalismo lá no Quilombo, no interior do Maranhão, assim, como a gente conhece, sabe? Né? E quais são as brechas? Eu acho que hoje a gente tem atuado nas brechas, assim, né? Nos espaços que existem, assim, né? Então, e fazendo esse contraponto, né? Não tem um alcance massificado, né? Mas eu acho que é a partir dessas brechas também que a gente consegue mudar essa estrutura, assim, exatamente. Né? E continuar essa discussão, né? Porque essa discussão de o espaço ser livre, ela é fundamental. Sim, né? Com certeza. E não um espaço que seja manipulado. Mesmo que seja pelos algoritmos. A gente teve a entrevista, né? Que a gente conversou com ele. Muito interessante. Qual que é o nome dele mesmo? Will, né? Will. E ele falava sobre as teorias da conspiração e essa questão dos espaços da internet serem manipuláveis ou não, né? Assista, aliás, o episódio completo do Will, tá? É muito interessante. Bate muito com o que o Thiago está falando. É muito interessante mesmo. Bom, Thiago, você quer deixar algum tipo de mensagem, alguma colocação aí para o nosso público? Não, deixar o convite, assim, para que as pessoas conheçam, né, essas mídias que eu tô falando. Então, a gente tem o Embarque no Direito, que é um jornal impresso, mas que os conteúdos também estão disponíveis nas redes sociais. Então, sigam o Embarque no Direito no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Sigam também a Periferia em Movimento, que é outra iniciativa da qual eu faço parte. A gente também está presente em todas as redes sociais. Tem o nosso portal, periferiaemmovimento.com.br. Tem o WhatsApp, que você consegue se cadastrar e receber notícias direto no celular. Então, 11 9 5781 6636. E conheçam Território da Notícia, que é uma plataforma de distribuição, né, que pode estar aí no caminho aí de muitas pessoas aí, numa ida ao mercado, ou na academia, ou no pet shop. Pode ser que tenha uma tela nossa lá exibindo conteúdos de várias mídias periféricas de São Paulo. E que é muito importante o pessoal acessar, né? E ir atrás. E como a gente pede aqui também para se inscrever, a gente também pede para que se inscrevam, né? Porque realmente é a partir daí que você vai ter esse vínculo, né? E aí repassar um para o outro e criar essa corrente de informação. Né? Que é o que nós necessitamos. Uma pessoa bem informada é uma pessoa que vai ter opinião, que vai ter atuação, ela vai saber dos seus direitos e vai agir, que é isso que a gente busca. E vai ter um conteúdo crítico, né? Com que a gente certeza. não pode ficar na massificação, né? De pensar igual tudo, né? Não, a gente tem que sair dessa caixinha, né? Abrir novos mundos e universos. E olha, ficamos encantadas. Você foi fantástico, aqui, abriu viu, universos aqui pra gente. A gente quer te agradecer demais e que você continue fazendo esse trabalho, porque com certeza inspira e motiva uma série de pessoas. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado. E olha, pessoal, assistam, compartilhem, se inscrevam, porque eu tenho certeza que vocês vão aproveitar ao máximo essa nossa entrevista, que foi fantástica hoje aqui sobre as mídias periféricas. Olha, fiquem com a gente em todos os nossos episódios e especialmente no nosso podcast Shine! Até mais! Beijo, beijo!